Com vocês uma informação que eu contei com exclusividade durante o programa do Nicola dessa terça-feira. É que durante o programa, 2 atleticanos me perguntaram se o Bernard poderia ser contratado pelo Galo. O que eu fiz? Mandei essa mensagem para um dirigente importante do Atlético. Falei, não posso dizer o nome da pessoa, amigo, posso descartar o Bernard contratado pelo Atlético nessa janela de transferências? E a resposta foi, abre aspas, nesse momento, sim, fecha aspas. Ou seja, o Atlético agora não vai conseguir contratar o Bernard. Mas a minha interpretação, eu queria dividir essa interpretação com vocês para ver se vocês concordam ou não, é de que o Atlético tem sim interesse na contratação do atacante de 28 anos de idade, que vai para o último ano de contrato com o Everton da Inglaterra. O vínculo dele termina em julho do ano que vem. Imaginar que ele poderia deixar a Premier League agora, a um ano do fim do contrato, para vir jogar no Atlético Mineiro, talvez fosse muito pesado. Afinal de contas, ganha em libra, ganha muito dinheiro, o Everton também exigiria alguma compensação financeira, mas, a julgar por nesse momento sim, dá para imaginar que o Atlético descarta agora, mas está monitorando todos os passos do Bernard, de olho no fim do contrato dele. Bernard, que nunca escondeu ser atleticano, recentemente, durante o período de férias, esteve visitando as obras da Arena MRV, inclusive já comprou um camarote, e ele reafirma a todo instante que quer voltar a jogar no Atlético Mineiro em breve, e não no fim da carreira. Então, imagino que sim, o Bernard será reforço do Atlético Mineiro num futuro não tão distante. Nessa janela de transferências, não. Na próxima, em janeiro, acho difícil, mas a partir da metade do ano que vem, o negócio pode ficar bem quente. Só mais uma coisa importante. Também me perguntaram bastante a respeito de Jean-Pierre, que ao que parece quer deixar o Grêmio. E tem sido especulado no Atlético de poder ser envolvido numa negociação que levaria o Natan para o Grêmio. Essa mesma fonte, esse dirigente que não cravou, não descartou a possibilidade do Bernard, cravou que o Jean-Pierre não será contratado. A frase foi a seguinte, abre aspas, sem chance, fecha aspas. Claro, óbvio que nem todos os jogos são iguais. Esse aqui, por exemplo, jogo diferente, jogo difícil, jogo pegado. 2 grandes times, o Galo contra o Internacional. Aqui é Rádio Esportes, aqui tem Cláudio Rezende. Vamos lá, bom dia, show de bola, Milton Naves, Júnior Brasil, Álvaro Damião, tá acompanhando o Internacional. Amigos ligados aqui no programa, é o seguinte, viu, Milton, ainda tem um componente, o frio. 11 graus é a temperatura para o horário do jogo prevista. Neste momento, tempo nublado em Porto Alegre, 13 graus a temperatura. Nessa época do ano, né, no mês de junho, ninguém poderia esperar clima quente em Porto Alegre, né, Milton? Você conhece muito bem. Ainda tem aquele ventinho ali do Beira-Rio, né? Quem é de Três Pontas, transpontano, não sente tanto assim não, né? É verdade. Mas tem jogador que é do Nordeste, aí já o buraco é mais embaixo. Alfenas, Ilicínia, Três Pontas, sul de Minas, enfim, também, né? Sul de Minas, nessa época, o friozinho pega mesmo e a turma já é acostumada. Em Porto Alegre tá frio hoje também, a temperatura baixa para Atlético Internacional. 7 da noite, o Atlético tentando a 3ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro para embalar de vez. E tem um detalhe importante que a gente destacava em manchete. O Galo tem uma longa invencibilidade fora de Belo Horizonte. O Atlético, na verdade, perdeu só um jogo esse ano na temporada fora de BH. Foi no dia 1º de abril, já tem 2 meses e meio, contra a Caldense em Poços de Caldas. 2-1. Foi a única. Depois disso, o Galo jogou mais 5 vezes distante da capital mineira, com 4 vitórias contra Sport Recife, Remo pela Copa do Brasil, Cerro Porteño e América de Cali na Libertadores. E só um empate foi contra o Deportivo La Guaira na estreia em Caracas, na Venezuela. Agora tem um detalhe, além do Internacional, o Galo vai botar à prova, porque o jogo hoje é duro. Você disse aí, quem sabe desses todos que a gente citou, se você pega no papel, o Inter tem o melhor time. O Atlético vai colocar em prova
esta sua boa participação como visitante, porque depois do Inter, nas próximas 4 partidas, 3 são fora. Tem esse do Inter, mais o Ceará em Fortaleza e o Santos na Vila Belmiro. Só um jogo em casa que será o próximo depois do Inter contra a Chapecoense no Mineirão. Então vamos ver como que o Galo se porta hoje contra o Internacional. Tem um detalhe importante, a última vitória sobre o Inter foi em 2018. Jogando no Beira-Rio, o Galo fez 2-1. Mas nos últimos tempos, o Galo vem se dando bem, tem um bom desempenho jogando na casa do Internacional. Venceu 4 dos últimos 7 jogos. Vencer 4 dos últimos 7 no Beira-Rio não é para qualquer um, não. O Inter tem muita força, assim como o Galo tem em Belo Horizonte, também em seus domínios. O Galo, técnico Cuca para hoje, tem dúvidas. O atacante Keno vem aí de um longo tempo fora, estava tratando de uma lesão muscular. O Keno jogou contra o São Paulo e o desgaste físico foi muito forte. Então o Keno, pela informação que a Itatiaia apurou, não tem condições de jogar os 90 minutos hoje. Com esta informação, muito possivelmente o Cuca não vai escalá-lo, né? Não vai colocar de cara o Keno. Ele pode ficar como opção no banco de reservas. E o Nátio Fernandes também com desgaste forte. Após o jogo contra o São Paulo, ambos não treinaram ontem, estão com a delegação no hotel em Porto Alegre, mas o Nátio também não tem presença garantida. E aí o que pode fazer o Cuca? Sem o Keno, ou ele faz uma substituição clássica, coloca o Marrone, ou coloca o Sacha, que também é um atacante, pode jogar por ali, ou não descarto a possibilidade de um jogo fora de casa para ele fortalecer o lado esquerdo, com o Dodô de lateral e com o Arana mais avançado. Ele já usou esse esquema e os 2 laterais do Galo estão muito bem. Então ele fortaleceria ali o lado esquerdo se não tiver mesmo o Keno. E no lugar do Nátio Fernandes, ele citou o Dylan, que vinha treinando bem, poderia ser uma opção no fim de semana. O Dylan é uma das opções, mas ele pode manter o Jair, já que ele tem também o Tietê de volta. Poderia fazer o meio de campo mais forte também, com Alan, Jair e Tietê. Daqui a pouco eu vou ouvir o Júnior Brasil, mas vamos trazer o Jair, hein, aqui no Rádio Esportes, para falar sobre esse duelo. O Inter não está no seu melhor momento. Estou com um técnico interino, mas sempre é jogo duro, não, Jair? Bom dia, sempre muito difícil jogar contra o Inter lá, por mais que eles estavam vindo de resultados negativos, apesar deles ter ganhado, né, essa última rodada. Mas é importante a gente manter o foco no trabalho que a gente está fazendo aqui. A gente vai conversar, claro que a gente sabe os pontos positivos que ele tem, mas é importante a gente manter o nosso foco, saber o trabalho que a gente está fazendo aqui para a gente fazer um grande jogo lá. Jair já jogou de primeiro volante, de segundo volante, chegando mais à área adversária. Qual seria a posição que ele se sente mais à vontade em campo? O meu ideal é eu jogar, né? Dependente da função, primeiro, segundo volante, mas é claro que todo mundo quer jogar. Mas eu tô bem tranquilo em relação a isso, vou respeitar a decisão do Cuca, é um grande técnico, tem a confiança de todo mundo aqui e é importante todo mundo estar bem, estar preparado para quando ter a oportunidade todo mundo ir bem e quem ganha com isso é só o Atlético. Jair fala da concorrência forte no meio-campo atleticano. Alan hoje está à frente dele na disputa, mas no domingo teve chance contra o São Paulo e mostrou serviço, fez gol e elogiado pelo técnico Cuca. Segundo Jair, esse é o caminho para novamente reconquistar espaço. Cara, como eu falei, eu quero estar jogando, quero estar ajudando, mas só jogo 11. E como eu falei, eu tenho que estar respeitando a decisão do Cuca, se ele optar por me colocar, se eu optar por colocar outro jogador. Eu acho que isso aqui é um grupo, é uma família, com esse pensamento que a gente vai buscar títulos, respeitando sempre o companheiro. Então a gente está procurando fazer um grande trabalho aqui para conseguir coisas grandes aqui. O Galo vem sendo um time elogiado pela consistência defensiva. Qual seria o segredo do esquema tático do Cuca para esta evolução, Jair? Eu acredito que primeiro é a dedicação de todo mundo para voltar a marcar, ter inteligência para saber o momento de pressionar lá na frente, o momento de esperar o adversário. Então eu acho que tudo isso tem feito que a gente tenha tomado poucos gols.
E acho que o ponto positivo é a dedicação de todo mundo. A gente vê o Hulk marcando lá na frente, o Nacho, o Keno. Quando a gente sai para pressionar, a linha de 4 nossa lá atrás também sai. Então a gente está trabalhando todo mundo junto para que a gente não venha tomar gols e fazer mais gols ainda. O Galo está na disputa do Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Haveria neste momento uma prioridade? Um campeonato que vocês estão mais focados na disputa pelo título? Uma preferência, Jair? A gente quer brigar por todos os títulos que tiver. Nosso elenco é um elenco forte, tanto que muda jogador por suspensão, muda jogador por... O Tite não pôde jogar esse jogo, eu entrei. Teve jogador convocado para a seleção. Quem entrou bem, então a gente tem mostrado que o nosso elenco está forte, nosso grupo está muito fechado, então a gente tem que brigar por todas as competições. E quem está aqui no Galo não pode pensar diferente disso. 11h47. Tá aí o volante Jair conosco na Itatiaia. Daqui a pouco eu quero saber do Júnior Brasil as possibilidades aí, que pode fazer o Cuca se não tiver mesmo o Nacho Keno. Mas antes, Álvaro Damião, como que vem o Internacional de Porto Alegre, que venceu a última, mas segue com o técnico interino. Bom dia, Álvaro. Alô, Cláudio, um abraço para você, um abraço, Milton, Júnior Brasil, ouvintes do Rádio Esportes. O Internacional vem de uma vitória, 1-0 em Salvador sobre o Bahia. É importante, até porque com 4 pontos apenas no campeonato, uma vitória, um empate e uma derrota. Tem o atual vice-campeão brasileiro, o Internacional, que ainda não anunciou o nome do novo treinador. Diego Aguirre continua sendo a principal peça, mas por enquanto o Internacional ainda não anunciou o nome do novo treinador e por isso o interino Osmar Loz vai comandar o Inter mais uma vez. Ele comanda o time diante do Atlético logo mais. O interino Osmar Loz terá alguns reforços importantes para o jogo de hoje. O lateral esquerdo Moisés, o zagueiro Pedro Henrique e o goleiro Vitor Hugo voltam a ficar à disposição. Os 3 foram desfalques contra o Bahia. O meia Bosquilha e o volante Dourado também estão à disposição. Paulo Guerreiro se reapresentou, vai passar por uma reavaliação física e médica, mas ainda não tem condições de jogo. E de última hora, o técnico do Internacional perdeu os goleiros Marcelo Lomba e Antony, além do lateral Saravia, todos com Covid. O nome dos 3 foi divulgado ontem pelo Internacional. Eles estão de fora e vão ficar de fora por um bom tempo. Daqui a pouco eu anuncio o provável Inter para logo mais. Primeiro eu falo para você, hora do almoço, hora de você fritar aquela linguicinha saborosa, gostosa. E linguiça é sabor da carne, tá? As linguiças sabor da carne são as mais saborosas e suculentas do mercado. Tem vários sabores, pimenta biquinho, bacon e claro, a famosa, a tradicional linguiça de churrasco. Quando você for ao supermercado, peça por linguiça sabor da carne. Agora você que é comerciante, tenha sabor da carne no seu comércio, tá? É só ligar no 31 3447 6102. 31 3447 6102. A equipe do meu amigo Ricardo vai estar lá à sua disposição para lhe atender e levar a linguiça sabor da carne ao seu mercado também. Sabor da carne, basta experimentar para se apaixonar. O time do Inter para jogar contra o Galo é este: Daniel, Heitor, Pedro Henrique, Vitor Cuesta e Moisés, Johnny, Tyson, Edenilson e Patrick, Thiago Galhardo e Yuri Alberto. Cláudio. Muito bem, 11h50. Bom time do Internacional que não encaixou até aqui na atual temporada. Júnior Brasil, e aí? Se não tiver Nacho, se não tiver Keno, que pode fazer o técnico Cuca para o jogo de logo mais, Júnior? Bom dia. Bom dia, Cláudio. Grande abraço, Milton, amigos e amigas, Damião. É um jogo difícil, o Inter já se reabilitou na última partida, se superando com relação à saída do técnico. Todo respeito ao Inter, é um bom time, tem suas virtudes, suas qualidades. E vejo que o Atlético, eu gostaria muito de ver o Marrone substituindo o Keno, que é a coisa mais lógica, mas a gente até conversava, ele pode fazer aí diferente. Eu acho que o Jair é um jogador que é o 12º titular do time. E tem ainda, né, Cláudio, a opção que é interessante, é viável, o Arana sendo deslocado para o meio e o Dodô na lateral esquerda. Independentemente do que o Cuca faça, são opções de qualidade, entrando o Jair ou Arana, ou até a mais previsível
pela questão do que o jogador faz. Marrone, lembrando o Keno, independentemente do que for, o que vale é que são jogadores de qualidade. E o Atlético pode chegar com um meio mais forte, a criação do Arana e pensando até numa forma de conter um pouco o Inter. É aguardar e torcer para que venha essa vitória. É isso aí, hoje coladinho na turma do bate-bola, 7h, a bola rola com o Caixa na Itatiaia, tem Atlético Internacional, é jogo grande, a emoção aqui na Rádio de Minas, show de bola. É jogo pesado, é jogo grande, é jogo disputado, são 11h52, garantir um bom